do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Ok, minha gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso estudo bíblico. Terceiro encontro, trazendo presente aí uma introdução sobre o Novo Testamento. Às vezes a gente pensa que sabe tudo, ou que sabe muita coisa, ou que estamos falando a mesma coisa, mas quando nos perguntam, é possível que a gente enrole, né? Então vamos estudar. É sempre bom, importante, necessário estudar a Bíblia. E não é uma pregação aqui, sempre a gente esclarece, mas é um estudo mesmo. Uma metodologia simples, mas para que ela seja mais possível de compreensão a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos dê um bom encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois vamos trabalhar. Então, terceiro encontro dessa introdução. Como funcionava a sociedade no tempo de Jesus? Essa é a temática pertinente dessas introduções que a gente tem feito. Já fizemos várias colocações, agora um pouco sobre a lei e sobre outros elementos desta realidade. Naquele tempo havia muita coisa errada, já naquele tempo, né? Imagine. Hoje iremos ver quem ensinava todas essas leis para o povo. Mas antes precisamos ainda falar sobre a lei do sábado. Quanta coisa vai aparecer aqui, que pesava muito sobre o povo. A lei do sábado era muito perigosa, rigorosa, aliás. Não se podia fazer nada, nem andar mais que 30 passos, e quem o fazia se tornava impuro. Só andava para ir ao templo ou à sinagoga. Até comida era proibido, era preparada no dia anterior. Lembro que o próprio Jesus mandou preparar a Páscoa com antecedência. Assim, os discípulos de Jesus foram acusados de desobedientes das leis, porque num dia de sábado colheram espigas de milho e comeram. E Jesus respondeu: se soubesses o que significa misericórdia, é o que eu quero e não sacrifícios, não condenaríeis os que não têm culpa. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ao paralítico que Jesus curou no dia de sábado, os judeus o proibiram de carregar seu leito e perseguiram também a Jesus por fazer tais coisas no sábado. Mas Jesus responde: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então, os judeus, com mais empenho, procuravam matar Jesus para ver o quanto era radical realmente essa ideia da lei. Os fariseus com os herodianos, ou seja, aquele do partido de Herodes, conspiravam contra Jesus sobre como o matariam, porque curou o homem com a mão atrofiada no dia de sábado. E Jesus questionava: é permitido no dia de sábado, então, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Jesus foi acusado de ateu, ou não vir de Deus, porque ao curar o cego no sábado, pegou a lama e colocou-a nos seus olhos. E Jesus responde aos fariseus: se fosseis cegos, não terias culpa, mas dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. A observância do sábado, o sétimo dia da semana, era um dos 10 mandamentos. Eu sou Javé, seu Deus. O sábado ficou estabelecido para todo o povo judeu, o dia do descanso e o dia do encontro para reavivar a memória do passado. Eles não deviam viver abatidos ou escravizados como no Egito, a serviço do faraó. Mas passados anos, os sacerdotes e os escribas fortaleceram mais a ideia de santificação do sábado. Compreendendo, quando foi criado o sábado, o exílio da Babilônia, e é por isso que está lá no Gênesis a ideia do sétimo dia, na verdade é porque o povo estava sendo escravizado. Deus precisava descansar? Não, se Deus cansa, Deus não é Deus. Mas quem é que precisava descansar? Aqueles e aquelas que estavam sendo escravizados. Então, escreveram o texto colocando a criação, na plenitude da criação, um dia de descanso. Mas, na verdade,
São eles que estão precisando de descanso. E claro, o dia da família se reunir, o dia de realmente servir mais a Deus. Assim como o domingo deveria ser para nós. Nós cristãos, nós não somos judeus, o sábado é um dia judaico. Nós somos cristãos, o dia de guarda para nós é o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, nós não teríamos como ser cristãos. Então, o domingo deveria ser para nós também o dia de guarda, o dia em que a gente reúne a família, o dia de mais oração, o dia realmente consagrado à luz da nossa fé. Mas, infelizmente, a gente pode até criticar aquilo que se tornou o sábado na lei. Eu não diria à luz da lei, mas à luz do desleixo. A gente tem banalizado muito o domingo e muitos compreendem que o domingo, mais do que o dia do Senhor, mais do que o dia da família se reunir, o dia de ir para a missa, o dia de nos ocupar com as coisas de Deus, alguns transformaram o domingo na dor de cabeça. O dia que gasta mais, o dia que bebe mais, o dia que briga mais, se tornou o dia de morte. Aí também a gente tem perdido cada vez mais o dia do Senhor. Mas voltemos aqui a esse dia judaico, o sábado. O sábado perdeu seu sentido de descanso para o trabalhador e do encontro para o povo. A lei passou na frente do sentido. Neste dia, nem se podia ajudar uma pessoa necessitada. Qualquer ação praticada no sábado tornava a pessoa impura. Jesus responde: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei, seu significado básico, os 10 mandamentos, o decálogo, significa também os 5 livros do Antigo Testamento, que chamamos Pentateuco ou Torá. Tem ainda o significado de lei oral ou lei da tradição. E para os escribas e fariseus, este é o significado mais importante: guardar a tradição. Para Jesus, a lei era como uma seta na estrada. Pela lei dos 10 mandamentos, Deus Javé indicou o caminho certo para o povo nunca mais voltar a viver a escravidão, para o povo conservar a liberdade que conquistou e viver na justiça a afirmação que introduz os 10 mandamentos. Eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Então veja, Jesus olha a lei como sendo aquele direcionamento que Deus deu para o povo orientar e seguir no caminho certo, sempre servindo a Deus, mas não como algo que oprime, discrimina, como foi se tornando depois. Mas no tempo de Jesus, a lei nas mãos dos escribas e fariseus, em vez de libertar, tornou-se ferramenta para dominar e oprimir o povo. É claro que um pobre sobrecarregado de trabalho, uma mãe de família com muitos filhos, não tinha condições de cumprir tantas regras. Então, eram considerados impuros. Alguns chegavam a dizer que aqueles que não cumpriam a lei atrasavam a vinda do Messias. Quem era encarregado de ensinar, explicar, interpretar as leis ou as Sagradas Escrituras eram os doutores da lei ou escribas, porque somente eles julgavam ter conhecimento exato das Escrituras Sagradas. Eles gostavam de ser chamados de Rabi, que quer dizer mestre. Eram eles que abriam escolas para ensinar a ler e escrever, formando novos discípulos. Para se tornar doutor da lei, era preciso começar a estudar muito com o mestre a partir dos 14 anos e só após 25 anos de estudo que era reconhecido oficialmente como doutor da lei. Com 40 anos de idade, Jesus começou sua missão aos 30, por exemplo. Então imagine.
Para o estudo havia um só livro, as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, que era constituído dos judeus. Somente os mestres podiam ter as Sagradas Escrituras. Os alunos decoravam tudo. Estudavam também outros ensinamentos secretos e ocultos proibidos ao povo. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que a tradição oral de todo o conteúdo era muito repassado também nas famílias. Com tudo isso, os escribas se tornaram donos do saber, monopolizavam a interpretação da Sagrada Escritura, se tornando os guias espirituais do povo. Ninguém podia fazer nada de novo sem consultá-los para ver se estava de acordo com as leis. Eles acreditavam que Deus salvaria apenas os puros, isto é, aqueles que cumpriam à risca esta lei. Assim, o povo dependia totalmente dos escribas. Seria como se os conhecedores da Bíblia hoje fossem também professores, advogados, juízes, políticos ao mesmo tempo. Por isso, o povo os prestigiava muito. Sua influência se media pela nobreza ou posição, mas pelo saber. Os rolos das Sagradas Escrituras, porque não é o formato que a gente tem hoje, mas nesse formato aí que a gente vê um pouco na imagem. Visto aqui, eram guardados no lugar considerado mais sagrado na sinagoga chamada a Arca, que ficava num lugar de destaque. Só os escribas podiam abrir a arca. A sinagoga era tipo capela ou centro comunitário onde o povo judeu se encontrava semanalmente na sala principal para rezar, celebrar o culto e ler as Sagradas Escrituras. Na capital tinha o templo, mas na periferia, nas cidades, nos interiores, haviam as sinagogas. Em cada lugar onde tinha judeus, até no estrangeiro, tinha sinagogas. A maioria delas se encontravam destruídas como essa. Era o lugar onde se alimentava a mentalidade impiedade do israelita. Aqui eles aprendiam que a pessoa só podia se salvar mediante o cumprimento da lei. Nas pregações, por exemplo, nas andanças de São Paulo, os pontos de referência dele, quando chegava num lugar, era se tinha ou não a sinagoga, porque ali ele já tinha um ponto de partida. Aqui vemos as escavações da sinagoga de Cafarnaum, onde morava Pedra. Jesus frequentava muito esta sinagoga. Nos dias de sábado, conforme seu costume, Jesus ia à sinagoga e, junto com os outros, rezava salmos, ouvia leituras, fazia comentários, preces e discutia com os doutores da lei. Como era de costume, dia de sábado, Jesus foi à sinagoga de Nazaré e lhe foi entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. E Jesus acrescentou: Hoje realizou-se esta escritura que acabaste de ouvir. Acredito que todo mundo lembra que esse texto está no Evangelho de Lucas, o capítulo 4, versículo 16, seguinte. Foram os fariseus que criaram as sinagogas, opondo-se ao templo dominado pelos saduceus. Os saduceus formavam um tipo de associação de irmandade, grupo de pessoas piedosas, e não se misturavam com os outros
fato que lhes deu o nome de fariseu, que significa separado. Tinha ao redor de 6.000. Tinha muita gente do povo, gente honesta, séria, sem muita formação, que após a preparação rigorosa, eram admitidos como membro da associação dos fariseus. Mas tinha também muita gente rica e importante, como os escribas. Nicodemos, que foi consultar com Jesus à noite, era fariseu. Alguns fariseus, principalmente os doutores da lei, eram também membros do Sinédrio. Aula passada nós falamos o que era o Sinédrio, a sua constituição, 71 sacerdotes e tudo mais, e como que ele estava organizado, os sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes e os sacerdotes. A prática dos fariseus era de devoção total à lei. Nela estava concentrado o sagrado, o caminho para chegar a Deus, segundo acreditavam. Todos os membros, sem exceção, cumpriam uma lista de 613 preceitos rituais. Tinham fama de serem santos, de rezar muito, de jejuar 2 vezes por semana, de pagar o dízimo mais do que devia e dar muita esmola. Por isso, suas opiniões valiam muito para o povo simples e pobre, que os via como um modelo, mas se via também impossibilitado de seguir tantas exigências. Os fariseus se consideravam os escolhidos de Deus, distintos do povo, tido como ignorante e não cumpridor da lei. Quer dizer, eles se julgavam os santos, melhores, mas ao mesmo tempo julgava que aqueles que não conheciam a lei eram impuros, ignorantes, de certa forma os tratava de maneira desprezível. Os fariseus andavam na rua com roupa diferente dos outros, usando muita filatelia, tipo cordão com uma caixinha, que amarravam na testa. Dentro postavam um papel com a frase da lei escrita em sinal de obediência à lei. Veja que o Evangelho de Mateus coloca no capítulo 23. Eles amarram faixas na testa, né? Quem diria? Por se considerarem os únicos salvos, se tornaram uma elite religiosa que já não escutava mais o clamor do povo e por isso não podiam entender o sentido certo da lei de Deus. Só olhavam a letra escrita nos livros e a impunham ao povo conforme a interpretação que eles davam, sem olhar a necessidade do povo. Quer dizer, a lei criada para amparar, como diz Jesus, como caminho de indicação, agora, pela mesma lei, eu vou discriminar, desprezar, e aí você mata o sentido do seguimento a Jesus, o seguimento de Deus, né? Os fariseus esperavam um Messias que fosse doutor da lei, que os ajudaria a entender e observar plenamente a lei, apressando assim o fim dos tempos e a libertação de Israel. Tiveram assim que se confrontar com um Messias diferente do que eles esperavam. O Messias que discordaria deles na maneira de interpretar a lei e na sua própria observância. Messias que discordaria deles na ideia de Deus que eles apresentavam. Um Deus carrasco, castigador. Jesus apresenta o Deus libertador, que escuta o clamor do povo, principalmente os mais fracos, marginalizados. Ao mesmo tempo, salvá-los, porque Ele é Pai. Esse é o Deus que Jesus apresenta. Aquele povo que fariseu, doutores da lei,
de alguma forma, através da própria lei, marginalizava, Jesus agora os coloca no centro. Eis as maiores divergências e discussões de Jesus com os escribas. O sábado, sobre a pureza, sobre o próximo, sobre o estrangeiro, o jejum, a oração, o templo, o conceito de Deus e a sua presença no meio dos pobres. Até isso era questionado por esse grupo. Num dos seus longos discursos, no capítulo 23 de Mateus, Jesus condena e os fariseus e escribas denunciam seus vícios, chamando-os de falsos profetas, guias cegos, que enganam o povo em lugar de conduzi-los pelos caminhos retos. Foi uma grande ousadia Jesus ter se confrontado com este grupo, o que acabou contribuindo para a sua condenação, para a sua morte. Nesse texto que Jesus vai dizer: olhai de vós, fariseus hipócritas, vocês parecem sepulcro caiados, até bonito por dentro, mas por fora, mas por dentro estão podres. Realmente, Jesus foi muito corajoso. Será que as leis que temos hoje também são todas boas? É isso que podemos discutir agora. É porque Jesus condenou o templo? É isso que vamos ver aqui ainda nesse nosso estudo. Agora vamos ter a imagem do templo. Muitas vezes vai falar do templo. A ideia dos puros, dos mais ou menos puros e dos impuros. No tempo de Jesus, havia essas três categorias diferentes de judeus. Eram considerados puros os sacerdotes, os levitas e algumas famílias, geralmente ricos, cujos chefes eram chamados de anciãos. Algumas pessoas até falsificavam o nome dos parentes mais velhos para poder pertencer a famílias consideradas puras, descendentes de Abraão. A casta dos puros viviam às custas do templo de Jerusalém. Os impuros eram os estrangeiros, os filhos de casamento com estrangeiro, como eram os samaritanos, os filhos de mãe solteira, as mulheres e homens estéreis, que não tinham condição de ter filho, os leprosos, enfim, os excluídos. Os escravos estrangeiros se convertiam ao judaísmo para melhorar um pouco a sua vida. Tudo este grupo estava proibido de entrar nas dependências do templo. Todo esse grupo, depois nós vamos ver que o próprio templo havia um espaço separado para eles. Vejam bem esta comparação, onde, em geral, os pobres e excluídos eram considerados impuros. De certa forma, a discriminação segundo a origem de família coincidia com a divisão segundo a riqueza, com exceção dos romanos, que eram considerados impuros por serem estrangeiros. A pureza de origem justificava a quantidade da riqueza. Então nós temos ali, os ricos que tinham condição eram os puros, os mais ou menos ricos, portanto, mais ou menos puros. E os excluídos, as pessoas doentes, os pobres, estrangeiros pobres, então eram considerados os impuros. Gente, está vendo até onde, que ponto a religião já chegou e até que ponto ela pode chegar? Será que não temos coisas também assim nos nossos dias hoje, onde a religião, ao invés de acolher e ajudar as pessoas a viver o projeto de Deus, a se libertar, ela pode ser um peso, um fardo pesado, e mais coisas vêm por aí. Pode-se dizer também
que era o templo quem determinava a classificação das pessoas na sociedade, e religião e Estado era muito misturado. Quanto mais perto dele, mais puro. Quanto mais longe, mais impuro. Vejam o templo de Jerusalém e vejam o norte da Galiléia, onde Jesus viveu. Da região de Jesus até o templo, até Jerusalém, da Galiléia, que fica no norte, até o sul, onde está a Judéia, onde está a capital, eram mais ou menos 120 quilômetros. Então, até essa distância, já fazia com que as pessoas fossem olhadas de maneira discriminada. E isso também no dia de hoje. Quem está na capital e diz, você mora no sul do Maranhão, mora em Balsas, né? Dependendo da pessoa, já faz um prejuízo, um pré-julgamento ali. No interior da tenda tinha uma parte chamada o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Aqui só os sacerdotes, seus descendentes, sumos sacerdotes, podiam entrar. Dentro da arca tinha guardadas as tábuas da lei de Deus. Era considerada a parte mais sagrada do templo. Essas informações são sempre importantes a gente ter, porque muitas vezes são usadas em nossas pregações. O templo foi construído com a maior ostentação possível, e assim abriu um vasto campo de trabalho. Artesanato de ouro, prata, bronze, mármore, tudo em função do templo. Era uma concentração de trabalhadores. No começo da construção foram contratados 10.000 trabalhadores leigos e 1.000 sacerdotes foram transformados em artesãos para a construção das partes consideradas sagradas e proibidas ser feitas pelos leigos. No total, entre sacerdotes, levitas, funcionários, cambistas, vendedores, trabalhadores, eram 18.000 pessoas que viviam na organização do templo. Já imaginou, minha gente? Temos mais aí uma maquete. Esta é a planta do templo de Jerusalém no tempo de Jesus. O pátio de fora era cercado por muralhas, tendo várias entradas. Deste pátio ficavam os vendedores e cambistas. Por que os cambistas? Porque você vinha de fora, você tinha que trocar a sua moeda pela moeda do templo, porque a tua moeda é impura. Os vendedores também nesse sentido, vendedores principalmente de animais, porque o teu animal também é impuro, tinha que comprar lá. Então imagine quanto que isso engordava, né, essa turma. Subindo vários degraus, alcançamos o templo. Subindo vários degraus, alcançamos a área onde ficavam as mulheres. E subindo mais degraus, tem a área onde ficavam os homens israelitas. E mais para dentro, a parte reservada só para os sacerdotes. Veja que você veja ali na primeira parte as mulheres, pouco mais adentro os homens, e lá mais próximo temos somente os sacerdotes. Mas depois, e a área onde ofereciam os sacrifícios. Os outros judeus podiam entrar nesta área somente ao oferecer o sacrifício, que era o interesse. Subindo mais degraus, tem a parte mais alta e mais sagrada do templo, chamado santuário, como já dissemos, Santo dos Santos, dentro do qual tinha outra parte chamada Santo dos Santos. Observe a fortaleza de Antônia ao lado direito do templo. Ali, à minha direita de você que me assiste, à esquerda aí, né? O santuário era dividido em duas partes. Uma parte era chamada o Santo e a outra parte, ao fundo, era chamada Santo dos Santos, ou Santíssimo, o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Interessante nisso também, por exemplo, nós temos o sacrário. O que nós colocamos no sacrário?
o Santíssimo, a hóstia consagrada, Jesus. Para eles, a imagem de Deus era como que personalizada, por exemplo, na Arca da Aliança, que era a Bíblia. Pentateuco, os rolos do Antigo Testamento. Então aquilo não era apenas papel, não era apenas um livro qualquer, mas era Deus mesmo para eles. Tanto que era adorado até. Entre as duas partes tinha uma dupla cortina chamada o véu do santuário. Veja o que pode levar à interpretação da Bíblia. Tem gente que por causa disso e por causa de algumas citações de São Paulo, criou a Igreja do Véu. Aquela que se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu na cruz. No santo entravam um sacerdote 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, segundo a escala, para queimar incenso, trocar o óleo do candelabro de 7 braços, símbolo da presença de Deus, e oferecer os pães de preposição, como foi o caso ali de Zacarias. Zacarias um dia foi um daqueles sorteados para estar ali fazendo esse serviço. Já no Santo dos Santos, entendendo? A primeira parte, os santos, onde os sacerdotes entravam, e mais ainda à frente, no Santo dos Santos, onde ficava a arca. Inteiramente vazio, considerado o lugar mais santo e sagrado do templo e do mundo. Só podia entrar o sumo sacerdote para oferecer um sacrifício uma vez por ano, no dia da grande expiação, para pedir perdão a Deus de todos os pecados do povo. Usava para isto uma vestimenta especial, considerada sagrada, que lhe dava autoridade de expiação, poder para fazer esse sacrifício, esse oferecimento pelos pecados de todos. O templo era o centro religioso de todos os judeus, onde o povo tinha a obrigação de ir para ali encontrar o Deus da santidade. Isto explica o porquê de tantas peregrinações para o templo de Jerusalém. Eram festas alegres de peregrinação. Também Maria, José e Jesus participavam destas festas. E foi uma ocasião dessa que Maria e José perderam Jesus, ou Jesus se perdeu deles, e depois o encontraram no templo. Um bom judeu tinha costume, segundo a lei, de ir visitar o templo pelo menos 3 vezes ao ano nas principais festas. Vamos já ver quais são essas 3 principais festas. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes, a festa das tendas. A festa da Páscoa celebrava a memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Depois, a festa de Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa, lembrava a entrega da lei para Moisés no Monte Sinai, sinal da aliança com Deus. E a festa das tendas, ou do tabernáculos, lembrava os 40 anos da caminhadas no deserto até a conquista da terra prometida. É importante a gente lembrar, porque também no nosso calendário cristão, algumas coisas vão coincidir com essas festas. Pentecostes, por exemplo. Antes de saber o que é o nosso Pentecostes, precisamos saber o que era o Pentecostes dentro do contexto judaico. O que era a Páscoa dentro do contexto judaico. E antes de ser festa da libertação da escravidão do povo egito, antes foi o quê? Era a festa, 2 festas principais aconteciam. Que era a festa dos pastores, que ofereciam os seus animais, e a festa dos agricultores, que ofereciam ali os primeiros frutos. E imagine que essas festas vão tomando corpo, e depois, com a era cristã, também vão tomando uma nova configuração. Na festa da Páscoa, a maior festa dos judeus, toda a família, com os amigos, se reunia ao redor do cordeiro que era partilhado após ser assado, acompanhado com vinho e com pão sem fermento e ervas amargas.
Relembrava a presença libertadora de Javé no meio do povo. Foi durante esta festa que Jesus instituiu a Eucaristia e depois foi preso e morto e torturado, assim como o novo Cordeiro de Deus. Na festa de Pentecostes, a comunidade estava reunida para agradecer a Deus pelas colheitas e renovar sua aliança. Neste dia, os apóstolos tiveram a primeira grande colheita. O Espírito Santo estabelece uma nova aliança e quebra todas as estruturas erradas a fim de viverem a proposta de Jesus. Porque a festa das tendas vai coincidir justamente com esse momento. A festa das tendas, o povo vivia por 7 dias embaixo de tendas para lembrar a caminhada do povo no deserto, com dependência e confiança total de Deus. Faziam procissões, onde pediam chuvas e ofereciam água de libação sobre o altar do templo. Agora, em Jesus se torna a fonte de água viva. Então veja, uma festa judaica, ela vai tomar uma nova configuração quando se trata do cristianismo. Os peregrinos de todo o mundo, os mais religiosos, iam lá 3 vezes por ano. Assim o templo atraía donativos do mundo inteiro, atraía o comércio de gado e outros animais para o sacrifício. Atraía também o pagamento das promessas dos fiéis que queriam alcançar uma graça e atraía renda das grandes ou dos grandes proprietários de terra, agrícolas também, né? Porque tudo isso servia tanto para alimentar pessoas, mas também como oferecimento. Jerusalém atraía homens que possuíam grandes capitais, importantes negociantes, coletores de impostos, judeus no estrangeiro que se tornaram ricos. Todo visitante tinha que deixar no templo ou gastar em Jerusalém, olha só, o valor de 10% de toda a sua renda anual, além de oferecer as primícias da terra e os primogênitos. A ideia daquilo que a terra oferecia, daquilo que o rebanho produzia, continuou da mesma forma. Assim, os peregrinos constituíam uma grande fonte de renda. Ao comprarem presentes para o templo, davam possibilidade de ganho aos seus artífices. Graças à peregrinação, os visitantes, cerca de 60.000 durante a Páscoa, alimentavam um artesanato de lembranças, objeto de luxo e um grande comércio de animais para os sacrifícios. Todas essas festas eram oportunidades para os judeus de longe e de perto poderem subir ao templo, trocar seu dinheiro, comprar um animal e entregá-lo ao sacerdote para o sacrifício a Deus, assim se purificando das impurezas ou pecados cometidos durante o ano. Os tipos de sacrifício, temos aqui 4 por enquanto: os holocaustos, sacrifício de oblação, de comunhão, pelo pecado ou de reparação, que é a mesma coisa. O de holocausto era uma oferenda de uma vítima, um animal que era inteiramente queimado e consumido após tirar o couro, era um sacrifício de ação de graças ou para obter um favor de Javé. Diz o livro do Êxodo: o holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Javé. O couro ficava com o sacerdote. Depois, o sacrifício da oblação era uma oferenda dos produtos da terra
onde uma parte era queimada ao altar com azeite e incenso, com agradável odor a Javé. A outra parte da oferenda ficava com os sacerdotes e sua família. Era sinal de agradecimento a Deus pela colheita. Sacrifício de comunhão. A vítima, um animal, era repartida entre Deus e o ofertante. E um banquete sagrado. A vítima era assim repartida, as partes vitais, a gordura, rins, eram queimadas no altar, oferecidas a Deus. A melhor parte, o peito, a coxa, ficava com o sacerdote que a oferecia. As partes restantes eram consumidas pelos ofertantes e sua família. Na época antiga, bem antes de Jesus, esse tipo de sacrifício de comunhão era o mais frequente. Era o rito central das festas, expressando por excelência a comunidade de vida, a relação de aliança e de amizade entre o fiel e seu Deus. O sacerdote queimava as gorduras e partes vitais da vítima em oferenda a Deus. O restante, até o couro, ficava com o próprio sacerdote que a tivesse oferecido. Com o ofertante, nada ficava. No tempo de Jesus, o sacrifício pelo pecado tornou o sacrifício mais praticado devido às exigências da lei. São Paulo vai dizer, foi a lei que criou o pecado. E vai dizer a lei que matou Jesus. Tudo bem. Por qualquer transgressão da lei ou tradição, tornava a pessoa impura. E a única maneira de se purificar era entrando nesse esquema. Quantas vezes Jesus curou alguém, por exemplo, mas dizia, vai lá, oferece algo pela tua purificação, pela tua cura, não para mim, mas ao sacerdote, porque era o sacerdote o intermediário desse sacrifício. O pobre impuro tem necessidade de oferecer um sacrifício. Compra um animal e entrega ao sacerdote. Assim ficava purificado, ganha o perdão e se torna puro. Em todos os sacrifícios de animais, o sangue era recolhido e derramado sobre o altar, porque os judeus acreditavam que o sangue é a vida ou a vida está no sangue. Assim, o trabalho dos sacerdotes daquele tempo era só matar os animais e oferecer os sacrifícios. Havia mais sacerdotes do que se precisava, porque o sacerdócio era hereditário. Era uma função que passava de pai para filho. O número de sacerdotes do tempo de Jesus chegava ao redor de 7.200, dispersos na Judéia e na Galiléia. Eles trabalhavam por escala, em turno. Seu tempo de serviço no templo era apenas de 2 semanas por ano e ajudavam durante as grandes festas. O único trabalho que os sacerdotes faziam no templo era um serviço ritual. Consistia em matar animais para os sacrifícios, cortá-los, preparar as carnes, derramar o sangue sobre o altar e oferecer o sacrifício. Eles aprendiam tudo isso na família, com o pai. Não tinha formação e estudo especial para isso. Mas, entre os judeus, a posse do sacerdócio era a prova de origem ilustre. Era considerado sagrado porque tinha lida com o altar e os sacrifícios oferecidos a Deus. O povo o considerava como uma autoridade vinda de Deus. Este era o sacerdócio do Antigo Testamento. Existiam grandes oferendas sociais entre os sacerdotes. Entre o alto sacerdote ligado ao Templo de Jerusalém e os sacerdotes pobres, geralmente vindos do campo, como Zacarias, o pai de João Batista, estes, fora da sua função de sacerdotes, viviam nas suas vilas
exercendo outro tipo de trabalho manual para ajudar na manutenção de suas famílias e eram casados. Os chefes dos sacerdotes que ocupavam os mais altos cargos eram os mais beneficiados com os sacrifícios e riquezas que trabalhavam no templo. Eram todos sacerdotes saduceus, pertencentes ao sinédrio e quase todos da mesma família. O templo era todo controlado por eles, até a venda dos animais. Foi com estes que Jesus teve as grandes discussões que acabou causando a sua condenação. E fazia os outros serviços do templo. Os levitas eram semelhantes aos sacristãos de hoje, uma classe inferior aos sacerdotes. Eram ao redor, imagine, 9.600 levitas, todos da tribo de Levi, e também faziam serviços em turno. Os levitas cantores e músicos eram considerados superiores aos outros levitas, devido à função que exerciam. Uns eram guardas e outros policiais. Outros faziam o serviço da limpeza do templo. Havia também os que preparavam os livros para leituras e as vestes dos sacerdotes. Todos estes aspiravam a ser cantores e músicos, que eram os mais prestigiados. Os levitas também eram hereditários, de acordo com a família. Foi contra essas estruturas do templo que Jesus se revoltou quando pegou o chicote para expulsar os cambistas e vendedores, porque toda essa maneira de viver não condiz com o projeto de Deus que Jesus nos ensina. Sabemos que são muitas informações, mas são preciosidades para o nosso cardápio bíblico no dia a dia. Então a gente agradece a todos que nos acompanhou até aqui, talvez alguma dificuldade aí na nossa internet, mas a gente trabalha com gosto, com coração, com as possibilidades que temos. Boa noite, obrigado, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.